Queda de um raio durante um protesto hoje em Brasília. Os manifestantes se concentraram na Praça do Cruzeiro, a cerca de 5 quilômetros da Praça dos Três Poderes. O ato foi convocado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pelos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O grupo aguardava a chegada de uma caminhada promovida pelo parlamentar entre Paracatu, no interior de Minas, e Brasília. A manifestação reuniu 18 mil pessoas, segundo a metodologia utilizada pela USP em parceria com o SEBRAP e a ONG More in Common, que consiste em usar fotos aéreas de multidão capturadas por drones. O professor Pablo Hortelado, um dos responsáveis pelo método, afirma que o sistema traz estimativas com margem de erro de 12%. Chovia muito durante o ato. E por volta de 1 da tarde, antes da chegada de Nicolas Ferreira, um raio atingiu os manifestantes. Dá para ver uma mulher caída no chão. Ela é socorrida por outras pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o raio caiu próximo ao trio elétrico no centro do protesto e, com o chão molhado, se dissipou rapidamente. As equipes de socorro atenderam 89 pessoas no local e 47 foram levadas a 2 hospitais públicos. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o IGES-DF, que gerencia um dos hospitais, não divulgaram o estado de saúde dos pacientes. Você sabe qual é a diferença entre Dubai, os Emirados Árabes Unidos e o Catar? Muita gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Dubai não é um país. É uma cidade famosa pelos prédios gigantes, pelas ilhas artificiais e pelo luxo, mas também é um emirado, ou seja, um território governado por um emir. Esse emirado faz parte de um país chamado Emirados Árabes Unidos, uma federação formada por 7 emirados: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah e Al Quwain. A capital do país é Abu Dhabi, e não Dubai. Cada emirado tem seu próprio líder, mas todos seguem um governo central. É parecido com os estados dos Estados Unidos. E o Catar? Aí é outra história. O Catar é um país totalmente separado, pequeno em território, mas bilionário graças ao petróleo e ao gás natural. A capital é Doha, e ele não tem ligação política com os Emirados Árabes. Ou seja, Dubai é uma cidade, os Emirados Árabes são um país, e o Catar é outro país. Você sabe como funciona a fronteira entre os Estados Unidos e o México? Vamos começar pelo Pacífico. Entre as cidades de Tijuana e San Diego, a fronteira é cortada por muros altos e vigilância constantes. O muro se estende até 60 metros dentro do mar, tornando a travessia muito perigosa devido às fortes correntezas. A partir desse ponto, o muro segue uma linha reta de cerca de 226 quilômetros. Nesse trecho existem alguns locais onde é possível entrar legalmente nos Estados Unidos. Seguindo a fronteira, a próxima seção é marcada por grandes desertos, como o de Sonora e Chihuahua. Isso torna a travessia perigosa, seja pelo calor mortal no deserto ou a vigilância eletrônica dos estados do Arizona e Novo México. Até aqui as fronteiras são praticamente retas. Porém, a partir do estado do Texas, a fronteira fica totalmente irregular. Isso porque entre a cidade mexicana de Juárez e a cidade americana de El Paso, o Rio Grande divide os dois países. Daqui até o fim da fronteira, esse rio funciona como uma barreira natural. Esse é o segundo idioma mais falado em cada país da América do Sul. Começando pelo Uruguai, o segundo idioma mais falado por lá é o português. Na Argentina, o destaque vai para o italiano. Cerca de 1,5 milhão de pessoas têm esse idioma como língua materna. Já no Chile, Suriname e Colômbia, o segundo idioma mais falado é o inglês. No Paraguai, encontramos o Guarani, falado por cerca de 77% da população. Na Bolívia, no Peru e no Equador, o segundo idioma mais falado é o Quichua. Com origem no antigo Império Inca, ele soma mais de 10 milhões de falantes em toda a América do Sul. Na Venezuela, o destaque vai para o Ayu, um idioma indígena que também está entre os mais falados do continente. Seguindo para a Guiana e a Guiana Francesa, o segundo idioma mais presente é o crioulo. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, o nosso segundo idioma é o alemão, com mais de 4 milhões de falantes. Além dele, temos também o italiano em terceiro lugar e o japonês em quarto. Agora comente aqui pra mim, teve algum país que te surpreendeu nessa lista e qual desses idiomas você fala?
Sabe uma coisa que eu achei interessante? Eu tava em Los Angeles e aí eu tava... E eu fui numa churrascaria rodízio. Eu tava uma p*** de coreano fazendo fila pra bater foto da carne, porque de alguma maneira bombou esse tipo de carne na Coreia. Isso, tu sabe disso, alguma coisa? Sim, porque, tipo, a carne no espeto, quando você vem no churrasco, na Coreia, tipo, isso ficou uma época famosa, porque era meio que carne à vontade, de primeira, que é carne de vaca. Então, isso que os coreanos também gostaram bastante da cultura. Você vai em churrasco, você gosta? Eu gosto. E quando você posta uma foto comendo churrasco, os coreanos falam, meu Deus, que do caralho, é isso? Mais ou menos, eles acham que é tipo, ah, nossa, tá no Brasil. Uma pergunta, tem alguma comida coreana ou chinesa que aqui é gourmetizada e pra vocês é normal? Que nem os cargos, essas coisas que o povo comia no dia a dia dele quando chegou aqui foi gourmetizado? Eu acho que, nossa, uma coisa que eu falei, caraca, caro é tipo de doces. Alguns tipos de doces na Coreia. Pão doce, assim, não é tão caro, mas no Brasil, às vezes, é um pouquinho mais caro. Entendi. Comidas orientais, em modo geral, fica mais caro aqui. E pra vocês lá é caríssimo, é uma coisa de alto padrão e aqui é uma coisa que tem no dia a dia. Churrasco. E agora na Coreia, o açaí. Chegou o açaí na Coreia, que também tá bem gourmetizado. Você sabia que o Amapá não tem nenhuma conexão terrestre com o Brasil? Pois é, ele é sem dúvidas o estado mais isolado do país. Muitos acham que esse título pertence ao Acre, mas lá pelo menos existe a BR-364, que liga o estado ao restante do Brasil. Já no Amapá, nenhuma rodovia sequer se aproxima do estado. E o motivo é puramente geográfico. Além do Amapá ser 80% coberto pela floresta amazônica, o estado é praticamente uma ilha. Ele é cercado por 3 rios, Jari a oeste, Oiapoque ao norte e Amazonas ao sul, além do Oceano Atlântico ao leste. Esses rios são tão imensos que construir pontes seria absurdamente caro e inviável. Para chegar lá pelo Brasil, são 2 opções. Ou você vai ter que pegar uma balsa, ou um voo para a capital. Outra opção é atravessar a ponte binacional que liga o estado à Guiana Francesa, a única conexão terrestre do Amapá. Comente aqui se você já sabia dessa curiosidade. Você sabia que o estado do Tocantins ainda não completou nem 40 anos de existência? Pois é, o estado é muito novo. Ele tem 35 anos e é a unidade federativa mais recente do país. Antes, o Tocantins fazia parte do estado de Goiás, formando um grande território. Só depois da construção de Brasília e da expansão da agricultura que a região do Tocantins começou a se desenvolver. A sua emancipação de Goiás se deu por muitos alegarem que a região era abandonada. E foi daí que ele nasceu em 1988. Hoje o estado tem uma população pequena de um pouco mais de 1,5 milhão de habitantes. Sua capital, Palmas, é a menos populosa do país, por mais que tenha tido o segundo maior crescimento desde 2010. Sua economia também é uma das menores. Com PIB de 51 bilhões de reais, grande parte do capital tocantinense vem das exportações de soja e carne bovina. Deixe nos comentários se já conheceu as belas paisagens do Tocantins. Por que chamamos esses estados de Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul? Os nomes dos estados remetem a importantes cursos de água da região. Situado no nordeste do Brasil, o Rio Grande do Norte foi assim nomeado por causa do Rio Grande, que era o nome dado ao rio Potengi na época da colonização, que tem 176 quilômetros de comprimento. Esse grande rio era vital para a área, e o norte foi adicionado para distinguir o estado do seu correspondente do sul. No caso do estado gaúcho, localizado no sul do país, o nome Rio Grande do Sul é assim por conta que os portugueses, quando chegaram à foz da Lagoa dos Patos, não sabiam que se tratava de um lago e batizaram aquele mundão de água com 265 quilômetros de comprimento, de Rio Grande. E dessa maneira surgiu os nomes dos estados do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Você sabia dessa curiosidade? Se sim, deixe nos comentários. Você sabia que existe uma cidade no Brasil que parece que tomou energético com café e decidiu evoluir tudo de uma vez? Uma cidade tão desenvolvida que quando você chega, o Wi-Fi já te cumprimenta. A rua é tão organizada que dá até dó de pisar fora da faixa. E o progresso anda tão rápido que se você piscar,
Já construíram mais um bairro? Estamos falando de um lugar onde o povo é trabalhador. O comércio não para. A cidade cresce firme e forte. E tudo funciona tão bem que parece até pegadinha de internet. É escola pra lá, desenvolvimento pra cá, cidade limpa, organizada e com aquele clima gostoso de interior que abraça a gente. Você deve estar pensando, tá, mas que cidade é essa? Calma. Segura na ansiedade. Respira. Essa potência do progresso, esse orgulho do Brasil, essa cidade que surpreende quem chega. É nada mais, nada menos que Guiratinga. Sim, Guiratinga. A cidade que prova que desenvolvimento não precisa de fama. Só de gente trabalhadora e amor pelo lugar.